E aí a gente traz essa última frase antes de chamar os convidados. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Então, para começar a apresentar aqui os convidados, eu vou estar chamando Eduardo Lopes. E aí eu vou pedir para que ele faça a autodescrição e comece o show dele. Obrigado. Obrigado, Will. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela Firjan, pelo convite, pela Mari, Giovanni, são incríveis, conheci hoje, mas são incríveis. E o Will, que eu conheço há 10 anos, pelo menos, e que está envolvido com o movimento maker aqui no Rio de Janeiro, desde sempre, enfim, a gente se conhece aqui. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou Eduardo, tenho 1,70 m, estou vestindo uma camisa de botão branco, uma calça verde, um tênis tipo um All-Star. Meus cabelos são enrolados, um pouco mais grisalhos do que eu gostaria que fossem, e eu não uso barba. E eu estou de óculos, um óculos de armação escura. E é isso. Para falar um pouquinho de mim, né? Eu acho que a minha formação, a minha trajetória não é nada linear. Eu acho que o que costura isso é a vontade e o desejo de sempre estudar e aprender. Eu me formei arquiteto e fechei meu escritório de arquitetura. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Fechei meu escritório de arquitetura em 2013 para abrir um Fab Lab em São Paulo, que chama Garagem Fab Lab, chamava, não existe mais. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente incrível lá, o Padilha, o próprio Will veio dessa época. A gente construiu uma comunidade maker, que meio que não existia isso, em 2013. Me formei biohacker, a gente tirou vários projetos do papel, ajudamos pessoas a tirar projetos do papel, enfim. Foi uma época muito importante assim, de formação, e muita gente que hoje ainda trabalha por aqui, fiquei sabendo, já passou em algum momento pelo Garagem. Depois disso, eu tive uma passagem, enfim, fui ser professor na escola, numa rede de ensino particular, mas para ensino fundamental. Perdi a voz em 2 semanas e pedi para sair em 2 meses. Assim, não tinha a menor... Eu achava que eu fazia muita oficina com criança aqui no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei um tempo aqui no Lab, há uns quase 8 anos atrás também, e achava que conseguia falar com criança e tal, mas pedi as contas rapidinho, não consegui, não era para mim. Mas a questão do ensino maker, isso ficou para sempre. Então, a partir daí, eu entrei na academia, passei 7 anos fazendo um doutorado em robótica e fabricação digital, que foi incrível, enfim, me deu base científica sólida, mas também eu entendi que a academia não era o lugar que eu queria estar direto, porque eu tinha dificuldade, queria empreender, queria fazer, queria criar, e naquele contexto não era onde eu achava que eu ia conseguir fazer mais coisas. Aí eu acabei, por conta da minha vantagem assim, de poder saber prototipar e construir coisas, acabei caindo no mundo corporativo, trabalhei com inovação durante 5 anos, como head de inovação de uma empresa, e que foi incrível também, aprendi muito, mas também vi que inovação é uma coisa que é a longo prazo, às vezes as empresas não têm muita paciência para você investir em inovação, é difícil, e hoje eu estou... enfim, construindo a minha própria empresa, enfim, estou juntando todas as coisas para conectar esse saber todo aí com propósito, que esse é o meu intuito. É isso. Eu trouxe para ilustrar como case, mas pode mostrar agora? A gente fez em 2016, essa aqui foi uma retrospectiva que a gente apresentou para o pessoal da VAG Society, que é uma organização holandesa que criou um curso que chamava Biohack Academy, que era um curso mundial, conectava os Fab Labs ao redor do mundo para fazer, em 10 semanas, 10 equipamentos de laboratório. E eu não sabia nada sobre biologia, sobre biohack, entraram 2 pessoas assim. Eu vou passar aqui o que a gente mostrou no final do curso lá para a Holanda, né?
A ideia do biohacking era essa, de democratizar o acesso à ciência. A gente criou uma nova comunidade de biohackers, que, enfim, é interessante ver como isso ainda está até hoje. Aqui o Will está aqui, a Firjan está aqui, vocês têm umas iniciativas de bio, do-it-yourself bio aqui. Foi o primeiro grande projeto do Garagem. E a gente tinha, na época, a ideia de fazer o primeiro Wet Lab numa nossa nova sede, que era essa daí. A gente estava brincando com o Peter, que era o cara que coordenava o curso. Aí a Martina, uma pessoa também o Otto, que foi o cara que trouxe o curso, a gente fez esse era o Garagem, a primeira versão do Garagem. Opa. Como é que ele volta? Está indo para frente, mas tudo bem. Bom, enfim, foi toda uma... Agora está voltando sem aqui. Espera aí. Pronto. A gente teve palestras com pessoas que eram referência na área, todo mundo prestando atenção, a filha da Lina ali no cantinho. A gente fez uma incubadora, uma parecida com essa que está aqui, mas já fiquei sabendo que essa é uma versão melhorada. O laboratório transformou assim num biolaboratório completo. Brincadeira, né? O Padilha, criança, na época. A questão, assim, a gente apresentando, né, que coisas que começaram a crescer e a morrer também, em todo o laboratório. Foram 10 semanas bem intensas. A gente, enfim, tinha ali umas 20 pessoas ao redor do curso, criando e fazendo as coisas em encontros diários, né, que a gente fazia. A gente fez um microscópio também. Enfim, funcionava. A gente estava vendo o que estava crescendo ali no nosso laboratório. Enfim, outras coisas. Padilha também ali querendo fazer uma cultura. A gente fez uma capela estéril também, que era um outro dos equipamentos, uma centrífuga, um agitador magnético, tudo isso com recursos do próprio FabLab. Assim, a gente fez uma estimativa, eu lembro na época, sei lá, R$5.000, a gente conseguia fazer um espectrofotômetro, uma bomba peristáltica, estava ainda em progresso na época, essa puta zona que ficava o laboratório. Mas, enfim, foi divertidíssimo. Essas são as primeiras pessoas, a Rita Vu, Otto, o Carlos, o Renato, Padilha, a Martina e a Paulina. Entre outras pessoas que não estão aí, mas que participaram também. Obrigado, Eduardo. Gente, a gente tem 2 Eduardos, tá? Pode sentar, fica à vontade. Então, esse vai ser o Lopes e o próximo que eu vou chamar é o Padilha, tá bom? Então, Eduardo Padilha, pode subir. Seja bem-vindo. Eu acho que você consegue... Tá funcionando? Tá, né? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Eduardo Padilha, então acho que para evitar a confusão a gente vai me chamar de Padilha. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu uso tênis brancos, uma calça de veludo marrom claro, uma camiseta preta, tenho cabelo encaracolado, um óculos redondo de armação preta e uso anéis e a pele clara. Bom, obrigado pelo convite. É sempre super legal fazer coisas com a Firjan. Também acho super difícil falar de mim. Acho que, como o Edu já introduziu, a coisa da trajetória não linear também se aplica a mim. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação hoje, 10 anos depois das fotos que o Edu mostrou. Na verdade, eu trabalho na indústria farmacêutica hoje como cientista clínico. É o meu trabalho, a minha vida CLT. Com estudo clínico, a gente trabalha com novas moléculas para câncer, principalmente, os meus projetos, testando nos pacientes oncológicos. Mas, antes disso, realmente a minha trajetória não foi nada linear, e que eu acho que isso que é a maior beleza. Então, 10 anos atrás, em 2015, quando eu conheci o Edu, eu conheci através da Biohack Academy. E aí, essa foto está aqui, que eu coloquei para essa parte da apresentação, porque para mim ela é muito significativa, e eu acho que isso conecta também com o que a gente vai falar depois no painel.
eu tive uma trajetória muito incomum, porque o meu sonho de infância era ser cientista, era simples assim. Mas a imagem que eu tinha do cientista era aquela imagem totalmente caricata do livro de ciências, que você vê alguém misturando umas aguinhas e é aquilo ali. Então, é aquela imagem estereotipada do que é ser cientista. Mas foi essa vontade de ser cientista que me levou até esse laboratório, que é um laboratório lá na USP, eu sou de São Paulo originalmente. E nessa foto eu estou perdido no meio dessas pessoas, que são todos os alunos de mestrado e de doutorado e os pesquisadores do laboratório, e aí estou eu ali, uma criança perdida no meio do laboratório, porque na data dessa foto eu tinha 13 anos. E eu, basicamente, mandei mensagem para uns professores da universidade, porque a minha professora de ciências da escola, do Fundamental 2, falou assim: se você quer ser cientista, você vai ter que ir falar com alguém de uma universidade, porque é lá que existem os laboratórios de verdade, e guardem essa coisa do laboratório de verdade. E aí eu falei, tá bom. Então eu joguei no Google o que me interessava e eu mandei uma carta para vários professores da USP falando: oi, eu estou no 8º ano, eu quero ser cientista. E, obviamente, a maioria não respondeu. Mas alguns responderam, e um deles foi louco o suficiente para me receber, e depois foi meu orientador até a graduação. Então, essa foto foi a primeira vez que eu fui no laboratório, e aí ele me deixava, ele falou: vem aí, acompanha um aluno de mestrado, aprende a fazer os experimentos. E aí eu comecei a frequentar o laboratório. Eu passei o ensino médio, eu estava no 8º ano, depois eu passei até o ensino médio inteiro indo todos os dias no contraturno para a universidade, aprendendo a usar aqueles equipamentos e fazendo uma coisa que também ninguém sabe que existe, que era pré-iniciação científica. Que a iniciação científica já é mais conhecida porque as pessoas fazem na faculdade, na graduação, para você aprender a fazer pesquisa. Mas existe uma pré-iniciação científica, que quase ninguém nunca se inscreve, que é para quando você está no ensino médio, você começar a ter contato com o laboratório de pesquisa. E aí, por que eu estou contando toda essa história? Porque uma das coisas que eu fiz ao longo desses anos ali foi quebrar um equipamento que custava, tipo assim, $500 mil. E tudo bem, deu tudo certo. Aliás, isso aconteceu 2 vezes. Deu tudo certo, mas acho que essa questão da experiência com equipamentos, a gente vai voltar nela ao longo do painel. Então, é uma trajetória não linear, mas uns anos depois dessa foto, quando eu descobri a Biohack Academy, aí eu descobri o universo do Faça Você Mesmo e o movimento Maker. Tudo lá no Garagem, que era o espaço que o Edu comentou em São Paulo. E aí esse outro universo de possibilidades se abriu. Então, acho que um pouquinho sobre mim é isso. Os próximos slides a gente pode passar depois, que tem uns cases que acho que conectam depois, que são algumas referências, e depois, se vocês também quiserem escanear, uma delas é do BioSummit, que é uma comunidade da qual eu faço parte, que é uma conferência que foi criada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Uma outra referência que é bem interessante é o Gaudi Labs, que é bem parecido com a Biohack Academy, que tem uma documentação muito legal de equipamentos de laboratório para serem feitos com fabricação digital. E a última é uma centrífuga que a gente fez, modificando o design da centrífuga da Biohack Academy no contexto dessa competição que se chama IGEN, que é uma competição internacional de biologia sintética para os alunos de graduação e ensino médio fazerem máquinas geneticamente modificadas. E aí, nessa competição, a gente também fez a parte do hardware. Então, a gente fez alguns equipamentos para a gente conseguir fazer os experimentos que a gente precisava para esse nosso projeto que se chamava Alga-Aranha, e a ideia era produzir teia de aranha em algas geneticamente modificadas. E a documentação dessa centrífuga está disponível também. Então, são só algumas referências. Isso aqui a gente vai falar também depois, caso depois vocês queiram escanear e salvar. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer o convite para o nosso próximo participante, que é o Michel, Ricardo Michel. Então, seja bem-vindo. Tem um microfone ali e um passador. Obrigado. Alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Da minha autodescrição, sou um homem branco, 1,70 m e poucos, cabelos grisalhos, bem mais do que a gente gostaria, né? Um cavanhaque também grisalho. Estou vestido com tênis preto, calça preta, camisa preta com botões brancos e um óculos de armação escura. Bom, eu sou químico de formação, mas a minha trajetória é aquela bem clichê. Desde criancinha eu queria ser químico e fazia coisas em casa. Digo, a gente não chamava de cultura do it yourself ou cultura maker,
mas era uma tradição de família. A gente construiu a própria casa, a minha mãe fazia as roupas da gente, aquela coisa toda, e aquilo meio que fica parte da gente. Quando a gente chega a estudar alguma coisa mais profissional, a gente gosta também de acrescentar esse aspecto no que faz. Eu vivi muito tempo como professor de aula particular, e uma característica que eu desenvolvi, que depois eu trouxe para a academia, é fazer experimentos com material que meus alunos, tivessem na casa deles. Então, o pessoal não entendia alguma transformação química, um indicador de pH, eu perguntava se tinha feijão preto. Lá no sul a gente come feijão preto também, que nem aqui no Rio. E a água do feijão, enquanto ele está inchando, é indicador de pH. E a gente começava a brincar com essas coisas, o pessoal ficava realmente fascinado. Bom, acabou me conduzindo para o lado de ser professor. Sou professor universitário hoje do Instituto de Química da UFRJ. E depois de uma trajetória conversando com essas grandes empresas, Petrobras e tal, seguindo alguns projetos nessa linha, eu migrei do instituto que eu estava para o Instituto de Química, e comecei a trabalhar mais pesadamente com colocar dentro do espaço universitário essa questão da cultura do it yourself. É uma coisa que falta tremendamente para a área de química, que é a pessoa produzir seus próprios aparelhos. Aquilo que a gente precisa e não existe à disposição, a gente tenta fazer. Então, assim, a universidade vive um momento de crise, o Brasil vive um momento de crise, falta verba para tudo, mas a gente não está atrás do material de baixo custo. Não necessariamente é uma benéfica consequência. A gente está atrás de domínio de tecnologia. A gente quer que as pessoas possam olhar um problema, encontrar um caminho até a solução e executá-lo. E tem 1000 maneiras de fazer isso. A maneira que a gente está favorecendo é a maneira do do it yourself, do faça você mesmo, de se auto-organizar, de, enfim, treinar as pessoas nesse processo todo. Aí, a gente tem aqui um exemplo lá do Instituto de Química, de um projeto que uma aluna fez, de um aparelho para acompanhar um processo reativo, manter pH ajustado. Então, todos esses passos a gente faz lá no laboratório. Cada aluno, ou grupo de alunos, projeta seus aparelhos, fura, solda, ficam fascinados de usar ferramentas elétricas, e aprender a soldar é um fascínio também para quem é dessa área de química. E aqui a gente tem mais alguns alunos, a gente mantém uma disciplina de criação de equipamentos de laboratório. Essa é optativa para todos os cursos de química e aberta para mais outras pessoas, e tem uma outra disciplina que é obrigatória para a licenciatura. Eu dou aula para a licenciatura e a gente cria material didático. E nas 2 disciplinas a gente implantou essa questão de desenvolvimento por projetos, usando basicamente cultura do it yourself. Então a gente tem aqui uma estufa montada num cesto de plantas invertido, né? Mesmo esquema das outras estufas que a gente viu, uma impressora de pastas que a gente produziu, que ela está sendo utilizada para estudos em produção de comida, de impressão de alimentos, né? Na Unirio. Então essa impressora foi toda desenvolvida no laboratório. Para cá. A gente produz material didático de maneira geral, utilizando luz, polarização. A gente mede açúcar em soluções, em guaraná, utilizando polarizadores feitos pelos alunos. A gente fabrica carimbos para mostrar a química, para motivar os alunos. A gente fez uma série chamada Selfirimbos, onde as pessoas fazem carimbos de si próprios para incentivar a dominar essa pequena tecnologia. A gente trabalha muito com plásticos, então a gente faz injeção em moldes planos, usando a pistola de cola quente como injetora, né? Processa plásticos de maneiras variadas e monta alguns aparelhos interessantes também, como essa câmera para visão espacial tridimensional. Isso deu um trabalho de mestrado. Muito material para alunos de baixa visão, é um dos focos que a gente está tendo agora. Então, tem um interesse tremendo dos alunos de licenciatura em Química em produzir material ligado à acessibilidade, e a questão da baixa visão ou de pessoas cegas é um dos problemas maiores que a gente tem no ensino, né, de Química. Tem um bocado de equipamentos também que a gente faz, como identificador de objetos, termômetro falante, balanças falantes, que permitem que as pessoas possam agora extrair medidas quantitativas do mundo físico e ter acesso, então, ao uso de laboratório. Então, esse é o apanhado aproximado do que a gente faz. Obrigado, Ricardo. Eu vou deixar agora aqui
geralzão, se caso a gente precisar voltar, tá aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer algumas perguntas para eles, tá bom? Então, essa primeira pergunta eu vou deixar só um de vocês responderem, porque a gente está com pouco tempo, e aí no final sobra mais tempo para a gente estar articulando. E eu quero que também, uma coisa legal que a gente frise, que a cultura do it yourself, ela começa inicialmente pela essa reconstrução dos equipamentos a baixo custo, para dar acessibilidade para as pessoas, mas que também a gente traga o contexto de que, uma vez que você empodera a pessoa com a ferramenta, você faz o quê? Né? Então, essa também é uma grande pergunta. E aí, a primeira pergunta realmente que eu quero fazer para vocês é: como a prática educativa pode se beneficiar da cultura do it yourself? Alguém gostaria, quem queria ser o convidado de... A gente vai escolher quem responde? Pode responder. E aí, acho que quem pode pergunta, dar como a prática educativa pode se beneficiar da cultura do it yourself. E eu acho que pode dar um contexto do movimento do it yourself. Sim. Bom, o movimento do it yourself, eu brincava nas minhas palestras que começou mais ou menos há uns 10 mil anos atrás, quando a gente desceu das árvores e passou a usar a ferramenta para construir coisas. Porque a gente tem uma visão que muitas vezes é trazida para a gente, que esse movimento é uma coisa que vem dos Estados Unidos, que vem na década de 60, que vem... Mas eu, particularmente, acho muito humano e muito mais antigo do que isso. Mas, oficialmente, digamos assim, é um movimento que veio da década de 60, nos Estados Unidos, que foi encampado por um pessoal de eletrônica e programação, muito fortemente, assim, nos anos 80, que criou os primeiros hackerspaces e que, por cultura, esse pessoal de programação tem muito forte esse sentimento de compartilhamento, ou seja, tudo que é criado ali é compartilhado e aberto para que o outro possa comentar, construir em cima. E, depois disso, o movimento maker, assim, digamos, que é um pouco dessa cultura do open hardware, que começou a usar a parte de fazer coisas também, mas baseado nesse princípio aberto, bebeu muito dessa fonte, né? Com outros desafios, a gente sabe, de documentação, de coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas, grosso modo, é isso. Eu acho que, respondendo à pergunta, eu acho que eu tive envolvido com isso durante muitos anos da minha vida. Assim, para mim, o que ficou de todas as histórias, de todos os altos e baixos, todos os pontos ruins e bons, é que você colocar isso na prática educativa, seja ela dentro de uma escola oficial ou fora da escola, ou de qualquer que seja o princípio de aprendizagem, a palavra é desgastada já. Eu ia falar empoderamento, o Will falou agora há pouco disso, a gente estava, na época, a gente transformava para emancipação. Porque você saber como faz uma coisa é um poder assim inimaginável. Você pegar uma criança, por exemplo, não precisa ser criança, pode ser um adolescente ou um cara que está na graduação, mas inculcar isso na cabeça da pessoa, ensinar a pessoa a entender como que as coisas são feitas é um poder muito grande, porque em vários sentidos, porque isso te dá o poder de consumir melhor. Eu brinco que tem uma maldição maker, né? Quando muitas vezes que eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, isso eu sei fazer. Eu não compro. Eu acabo não fazendo. E fico sem a coisa, mas o que também é bom, porque talvez eu não precisasse comprar aquilo por impulso. Mas é um pouco isso, você dá valor, um outro valor para aquilo que você faz. Eu virei vegano depois de um tempo, depois que eu entendi de onde vem minha comida. O princípio era o mesmo, assim, de onde que as coisas vêm, sabe? Acho que esse é o poder principal desse movimento, de uma maneira geral. Muito legal. Então, a próxima pergunta vai para o Padilha. E aí, na sequência, eu gostaria de perguntar o que é a cultura open source? E aí, se puder falar um pouquinho para todo mundo. Bom, o open source ele surge também muito nesse contexto do software, né? Parecido com o que o Edu falou dos primórdios do movimento, anos 60, 70, 80, que é a ideia do compartilhamento livre. Está muito associado com o movimento hacker, né? Apesar da palavra também já ter uma carga aí, muitas vezes negativa, mas no sentido de desmistificar as caixas pretas e como as coisas funcionam, e a ideia de que aquele acesso tem que ser livre e que tudo é parte de uma comunidade, que essa comunidade pode, inclusive, melhorar
e compartilhar as iterações, as modificações em cima, por exemplo, de um código, se for o software, e depois isso se expandiu para o hardware também, né? Para o físico e os materiais concretos. E isso depois chegou, inclusive chegou agora até na biologia, né? Que a gente está falando muito do open source para informação biológica. Então, a gente vai vendo esse movimento de uma abertura no sentido de que aquele conhecimento tem que ser disponível vindo do software, ele vai para o hardware, vai para a computação, depois hardware, e aí ele chega até em outros tipos de informação, como agora a informação biológica, de que aquilo não tem que estar no poder de uma entidade fechada, por exemplo, que toda uma comunidade deveria poder acessar aquilo. E um dos maiores benefícios é justamente a capacidade de iterar coletivamente em cima de algo, né? Então, quando, por exemplo, eu mostro a centrífuga que a gente tinha colocado, acho que é um exemplo de hardware, existe um design que foi feito por um grupo lá da Holanda, nessa iniciativa chamada Biohack Academy. Eles disponibilizam todos os arquivos, todo o design, toda a parte do circuito elétrico, tudo que é preciso fazer para que aquilo seja feito por qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa que tiver, ou qualquer grupo de pessoas que perceber algum ponto de melhoria, consegue propor essas melhorias e aí reativa esse ciclo e documenta e disponibiliza também para a comunidade. E assim você vai tendo designs e modificações em cima daquilo que vão ficando disponíveis e sempre sucessivamente, né, nesse ciclo que potencialmente pode ser ad infinitum. Legal, e aí eu já conecto com a próxima, com o Michel. Ainda vai ter mais uma pergunta de documentação, que provavelmente você vai estar falando um pouquinho de documentação, mas dentro disso que ele falou do contexto do open source, quais são as boas práticas que podem aproximar comunidades escolares da lógica colaborativa do open source? Então, em que momento as escolas conseguem se conectar mais dentro desse contexto do open source? Bom, minha experiência é mais no espaço universitário, né? Mas a gente também vai a escolas de ensino médio em projetos de extensão, ensino médio e fundamental, levar alguma coisa da universidade, mas eu tenho levado justamente coisas do estilo do it yourself. Uma das coisas que tem funcionado muito no espaço universitário e no espaço escolar de ensino fundamental e médio é as pessoas verem que outras pessoas como elas também produzem coisas. Então, assim, encontrar exemplos da internet é legal, certo? Mas encontrar exemplos de pessoas que moram na mesma cidade, que estão na mesma universidade, no mesmo curso, que vieram daquela mesma escola, que estão ou já produziram coisas interessantes, isso dá uma motivação tremenda. Olha, se ele também pode e nós somos iguais, eu também posso. Então, a gente tem usado muito esse elemento motivador assim, para colocar as pessoas em ação. Elas tentam conhecer o que outros como ela já fizeram. Então, a gente mantém no espaço do laboratório, não vou chamar de museu, porque é uma bagunça, né? A mesa, como o Eduardo mostrou, é exatamente o que vocês vão encontrar nesses lugares todos. A gente mantém muitos dos projetos já feitos anteriormente com os vídeos dos alunos e dos grupos que fizeram. Então, o pessoal chega lá em visita escolar, por exemplo, indo à universidade, que isso também acontece, e eles pensam, nossa, mas nunca vou poder estar aqui porque eu venho de uma região assim, assim, assado. E a gente mostra, olha só, vou te mostrar esse vídeo. E aí tem a aluna dizendo, olha, eu vim da escola tal, não sei o quê. Mas é a minha escola. Então, o pessoal sente que ali é um espaço para ele, a primeira conquista que a gente tem, mas que, se as pessoas como ele fizeram, ele também pode. Os próximos passos para a conexão é a gente oferecer treinamento ferramental e liberdade. Liberdade da pessoa, deles se auto-organizarem, né, se gerenciarem para produzir o que precisam, para escolher temas relevantes dentro daquele espaço mais limitado que a gente tem, e até mesmo escolher quais ferramentas vão utilizar, que treinamentos eles sentem que precisam. A gente depois treina em licenças, por exemplo, é uma parte fundamental, e alguma coisa de documentação. Então, esses são, acho que, alguns dos pontos principais que a gente tem feito lá para botar o pessoal em movimento, e funciona, a gente dá um empurrão e eles seguem. Essa questão da liberdade é uma que eu queria realmente levantar. A gente tem 1000 maneiras de descrever liberdade, mas liberdade é o poder de ser causa. Se você pode, se você aprende, se você tem esse poder de fazer as coisas, sua liberdade é muito maior.
É isso. Muito legal, obrigado, professor. E aí, pensando nessa questão das referências, né, eu acho que essa pergunta, inclusive, eu vou deixar aberta para os três estarem respondendo. Esse aquário era para ter sendo conduzido pela Marilins, né? Então, ela está um pouco gripada, então eu tomei aqui o lugar para estar conduzindo. Só que, se vocês observarem, a gente está numa mesa de homens, né? Então, onde estão as protagonizadoras, as referências femininas desses movimentos e desses espaços? Eu acho que eu gostaria que vocês falassem um pouco das referências que vocês têm dentro da vida de vocês e da caminhada de vocês, de todos esses universos aí. Eu não sei se... Deixa eu ver. Atrás? Mas sabe que eu não vi aqui o slide que tinha as referências femininas minhas? Não sei, vamos ver se... Bom, eu posso falar, não tem... Deixa eu ver. Porque era antes do começo aqui. Tudo bem, eu vou falar, então depois a gente passa para... Eu listei algumas, acho que 5 pessoas que eu tive como referência, e a primeira delas foi uma cria aqui da casa, a Nina da Hora, que muita gente deve conhecer. Não está aí mesmo. E a Nina foi uma pessoa que entrou, ela no OLAB aqui, eu lembro que a importância da liberdade, que o professor estava falando desses espaços, assim como aqui o FabLab da Firjan, ou qualquer um que seja, é justamente poder, qualquer pessoa que entra, poder ter acesso e poder fazer o seu projeto e desenvolver os seus casos. A Nina foi uma dessas que entrou no Lab há 10 anos atrás, eu lembro muito claramente dela, assim, num dos eventos que a gente fez, e esse é o do Padilha. E a Nina é uma referência para mim nessa área de programação e movimento aberto aqui no Brasil. Uma delas também eu lembrei é a Lina Lopes, que é essa que está aí na tela desse slide. A Lina é uma referência também desde o começo do Garagem, 10 anos atrás. A gente fez vários projetos em conjunto. Não é minha parente, a gente só tem o mesmo sobrenome. É uma pessoa incrível. Eu lembrei também aí de umas referências internacionais. Tem a Simone Giertz, que o nome dela é a rainha dos robôs, Queen of the Shitty Robots, a rainha dos robôs ruins, para falar, vamos falar a palavra. Que é também bem... tem um canal incrível no YouTube e constrói muitas coisas interessantes nesse meio. Eu lembrei também se eu não me engano, tem uma menina egípcia que chama Dina Amin, que tem um canal também no YouTube, Maker, e todas elas passam por esse caminho, né, do do-it-yourself, do Maker, de faça você mesmo, alguns com mais robótica, outros com mais arte envolvida, mas eu acho que as referências femininas, infelizmente, elas não são tão numerosas, mas eu, ao longo, se eu puder fazer só uma digressão, eu lembro que quando eu estava pesquisando, nessa época que eu estava como professor do ensino médio, as pessoas eram muito incríveis lá, tinha uma equipe muito boa, e a gente estava pesquisando sobre isso e viu que as meninas têm exatamente o mesmo interesse que os meninos em ciência, matemática, até mais ou menos o ensino médio. Assim. Depois isso meio que se perde por algum motivo, que, enfim, tem algumas hipóteses, mas eu não sou pesquisador da área. Mas, ou seja, nesse momento da infância, não tem diferença. Assim, as meninas se interessam tanto quanto os meninos por todo esse universo. Quer falar da Rita e da Gabi? Pode ser, acho que em complemento ao que o Edu traz, né? Aqui tem algumas outras, se vocês também quiserem escanear uma outra referência, é a Rita Vu, inclusive é uma colega e amiga. A Rita fez uma das primeiras iniciações científicas sobre fabricação digital na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 2006, em São Paulo. E participou do processo da implementação de um dos primeiros espaços focados nisso, lá na USP.
é parte da comunidade. Depois ela teve na Prefeitura de São Paulo, quando a Prefeitura estava com a rede FabLab Livre, então ela trabalhou ativamente também nesse processo de tentar expandir essa rede de espaços maker, né, de laboratórios de fabricação digitais pela Prefeitura de São Paulo, inclusive para levar isso para dentro das escolas públicas lá em São Paulo. E uma outra referência é a Gabriela Celani, ela é professora de arquitetura na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, tem uma relação muito forte com o design e com a arquitetura, mas ela teve uma importância muito grande desde os anos 90, né, trazendo para o Brasil a parte de impressão 3D, em momento em que pouco se falava sobre isso. Ela fez doutorado lá no MIT, então quando ela voltou para o Brasil, ela acabou trazendo, tinha muita parte de parametrização, de modelagem também, tem um foco muito na arquitetura, mas a influência acabou se expandindo aí para além da academia e para além da arquitetura também. Acho que são outras referências interessantes. Bom, me ocorreu aqui a Lady Ada Lemon Fried. Ela estudou no MIT e montou uma empresa que vende componentes eletrônicos, módulos para essas montagens do it yourself, com uma filosofia bem interessante de que cada módulo desses é aberto, você encontra todo o design do módulo online, pode reproduzir o seu próprio, e as pessoas que produziram aqueles módulos recebem da empresa, apesar de terem produzido de maneira aberta, uns royalties. Então, isso mantém a comunidade ativa e em movimento. Então, assim, a presença muito forte dela na comunidade, enfim, para nós essas coisas são caras no Brasil, mas no resto do mundo são bem acessíveis. Para nós ainda são acessíveis os projetos que ela coloca lá e todo o ferramental. Ter uma mulher nessa posição de divulgação, de manter uma empresa dessas, tem um impacto muito positivo. Aqui, bem mais perto da gente, na universidade, nós temos algumas colegas, professora Elis Sineker, professora Tatiana Rapaport, e mais algumas, que montaram um projeto chamado Tem Menina no Circuito. Então, vão para escolas para motivar meninas a trabalharem com essa parte de eletrônica, manter viva esse interesse bem grande pelo conhecimento tecnológico, por fazer as coisas e tal. Então, é um projeto magnífico, já foi premiado internacionalmente, e realmente a gente precisa de mais projetos assim. É isso. Obrigado, Micho. Agora eu também vou fazer mais uma pergunta que todos vocês podem estar respondendo. Uma das coisas muito importantes que a gente sempre discute no movimento do It Yourself é a questão da documentação. Sempre quando a gente fala de fazer uma documentação de um projeto aberto, não é só para impactar os vizinhos, mas é para impactar o mundo, né? E quando a gente fala dessas linguagens de documentação, muito se diz sobre a linguagem da ABNT, né? Então, quando você vai fazer uma informação, você faz com essas referências, o texto tem que estar desse jeito, nesse formato, mas dentro da comunidade do It Yourself não se usa esse tipo de linguagem. E aí a gente fica pensando quais são as outras linguagens que a comunidade open source do It Yourself já está acostumada a usar, como, por exemplo, o uso de Wix, o uso de plataformas abertas como GitHub ou ferramentas dentro de próprias redes sociais, como as hashtags, elas ajudam a impulsionar os projetos e a alcançar quem realmente precisa. E aí, nesse sentido, a gente fica se perguntando como que a escola, né, ela pode também se ambientar disso, né? Então, quando a gente pensa nas instituições escolares, como elas encontram um caminho para quem realmente precisa, né? E como que vocês acham que essas novas linguagens que vão além das tradicionais, né, podem se tornar mais acessíveis para as escolas, né? Então, não sei se eu fui claro, mas... Essa é uma pergunta difícil. Eu começaria dizendo que são momentos diferentes, né? A gente espera que uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado esteja num padrão ABNT. Mas o padrão não é tão limitante quanto os nossos alunos mesmos chegam a pensar. O padrão se refere a ter margens em cima e embaixo, esquerda e direita, tamanho de letra, espaçamento, que tornem viável a leitura por diferentes pessoas sem uma grande surpresa, para que você possa encontrar ali a informação relevante como eu vou dizer, localizar o que é reprodutível nela em outras ocasiões, que é uma das buscas da pesquisa científica. Tendo dito isso, eu já participei de defesas de dissertação, como plateia, não como banca, onde a defesa foi feita com uma história em quadrinhos, num instituto de macromoléculas. Então, foi um choque para a banca, em princípio, mas foi muito bem aceito, porque chegou aonde queria chegar. A documentação, porém, estava em formato ABNT.
nesses outros espaços, como essa disciplina de projetos que eu mantenho, que agora alguns colegas estão desenvolvendo coisas similares, de criação deles, não estou dizendo que é influência, mas temos utilizado outro tipo de documentação, né? Então, a gente deixa muito mais aberto para os alunos escolher as formas de trabalho, a gente apresenta o que existe online e tal. A gente está tentando agora organizar uma espécie de repositório nosso, local, mas há dúvida se isso é a melhor opção ou se a gente se associa a algum repositório pré-existente e tal. Pode ser interessante reforçar alguma coisa que já exista, né? Não adianta também fragmentar tanto. Mas essas questões são relevantes, do tipo assim, ok, você é mais um que está perdido naquele todo, se aproveitando de um espaço que já existe, o que realmente é de vocês? Tem umas discussões curiosas assim. No momento, a gente está produzindo material acadêmico em formato ABNT e produzindo o resto do material no formato mais clássico de documentação aberta, né? E aí, antes do Padilha responder, eu quero trazer mais um aditivo sobre as questões das feiras escolares, né? Então, tem muito projeto legal em feira escolar, que às vezes o projeto ele é bem avançado, só que ele não vai além dos muros da escola, né? Então, por que ele não pega essa escala global, como os projetos open source conseguem? Minha sensação, talvez isso seja muito pessoal, eu fico muito com a sensação de que quando a gente fala de documentação, realmente depende muito do viés de quem está falando, né? Então, o acadêmico tem o viés de que documentação é feito no formato ABNT e você vai depositar numa biblioteca ou você vai fazer um manuscrito de um artigo científico para um periódico. Quem vem do software, o desenvolvedor, o computeiro, ele está acostumado com GitHub, com o formato de escrevendo código e deixando ali os seus comentários para um dia alguém que for ler aquele código conseguir entender qual que foi a lógica de raciocínio. Quem é do hardware, muitas vezes se aproxima um pouco da lógica de quem é do software, com a adição de que vai salvando uns designs e os outros arquivos e também sobe aquilo em alguma plataforma. A minha sensação é que talvez eu não sei, a gente pode discutir se isso faz sentido ou não, independente do viés de quem vem, e porque me parece que isso é muito mais uma questão de forma e de lógica em diferentes domínios do conhecimento, o que seria uma boa prática para a escola é muito mais incorporar a noção de que o que quer que você faça, seja ABNT, ou seja num GitHub, ou seja com fotos numa wiki, que você documente. Então, acho que isso já seria um ganho imenso, né? E eu acho, e também a gente pode debater se vocês concordam, que a gente tem uma lógica muito do produto acabado. Afinal, ainda mais no mundo maker, se eu estou fazendo uma coisa, eu quero muito ver o produto final, e eu quero ver aquele equipamento montado. E a gente muitas vezes esquece que o processo, às vezes, é tão ou mais importante quanto o produto. Então, eu sinto que, se a gente conseguisse inculcar essa ideia de documente todo o processo, tire fotos, você pode fazer um diário, né? Na arte, a gente não está exatamente falando da arte, mas no mundo da arte é muito comum você ter o que a gente chama de caderno de artista. E o artista simplesmente pega um caderno e vai anotando. Às vezes, o próprio caderno vira uma obra de arte no final, porque ele está preocupado em anotar o processo. Então, se a gente conseguisse incorporar isso, e isso, inclusive, talvez até como parte da didática, porque isso é parte do próprio método científico, se a gente parar para pensar, né? Você tem uma hipótese, você vai testar, e aí qual que é o método? E tudo isso vai culminar depois na vida acadêmica, até no formato ABNT. Então, a gente vai conseguir amarrar isso depois com o formato, mas acho que anterior a isso seria trazer para a vida escolar a noção de documente tudo que você está fazendo. Grava um áudio para você mesmo, faz um diário, tire fotos e depois você entende a melhor forma de organizar esse conteúdo, entendendo que ele pode ser útil para alguém, como o professor estava falando, né? No dia que você perceber que alguém veio do mesmo contexto que você e também conseguiu construir um equipamento, e aí você vai se perguntar, como que ele fez? Então, você tem que ter a noção de que aquilo pode ser útil para alguém, para uma comunidade. Então, eu sinto que, independente do como, talvez, para mim, venha a sensação de que o quê, né? Essa noção de que, o que eu preciso fazer? Eu preciso documentar. E vão ter diferentes formatos de fazer isso. É claro que a gente está falando de uma comunidade e a ideia de um padrão e da veiculação é importante. Então, uma wiki ou um GitHub, eles são acessíveis porque o mundo inteiro fala mais ou menos a mesma língua em termos de layout, mas eu acho que talvez, antes de se preocupar com o layout, pensando na educação básica, o foco poderia ser inculcar essa ideia da documentação.
E só acho que conectando com a questão das feiras, né? Eu tive a oportunidade de participar de feiras de ciências, da Feira do Estado de São Paulo e da Feira Brasileira de Ciências, e depois da Feira Internacional. E, claro, quando você participa da Feira de Ciências, tem muito essa lógica de congresso científico, né? Então, você fez um projeto, você tinha um professor te orientando na escola, você mandou aquele projeto, aí você apresentou um pôster e você fez um resumo do projeto, como se fosse no mundo acadêmico mesmo. Então, nessa estrutura, já está um pouco embutida a ideia da formatação mais acadêmica, que acho que é super legal. Então, se uma escola se propõe a fazer uma feira de ciências e está estimulando os alunos a fazerem projetos, talvez seja pedir que eles realmente mostrem, eles têm um caderno de laboratório, né? E aquilo é parte da apresentação final, não só o projeto final. Então, acho que sempre esses lembretes de que o processo ele é tão importante, e às vezes até mais do que o resultado final, até para evitar a frustração, porque a frustração é parte do processo, e quando você se propõe a fazer qualquer coisa, ainda mais no mundo do faça você mesmo, vai ter muito mais erro do que acerto, isso é fato. E aí, a sensação que dá é, tentei, não deu certo, pega esse protótipo e joga fora. E aí, quando você se lembra de, não, mas olha tudo que eu documentei, e você consegue refazer os passos, independente do formato que aquilo foi feito, eu acho que você se lembra que não foi tudo perdido, só porque eu soldei errado e o circuito não funcionou. Eu consigo entender o que eu fiz. Então, acho que embutindo esse lembrete de que sempre documentar, na forma que for, mas sempre documentar. Eu só vou colocar a minha colher rapidinho nisso. Eu tinha um projeto muito antigo, que não foi para frente, mas era que fazer um livro sobre os erros que eu tinha cometido ao longo do processo. Porque foram muito mais... A gente só aprende, quem está fazendo ali com a mão, só aprende errando. Isso não tem muito jeito, e a gente não quer documentar o erro. Eu tenho uma hipótese, eu acho que é muito difícil, passei 10 anos nesse mundo, assim, diariamente convivendo com laboratórios e etc. Nunca vi nenhuma documentação muito bem feita. A gente chegou a fazer várias tentativas, e a minha hipótese é, diferente do pessoal de código, de programação, que está fazendo o código e que ele já é a própria documentação, óbvio que você vai lá, coloca um comentário a mais ou a menos, tudo bem, depois você vai fazer, mas o fluxo de documentar não atrapalha o seu processo de pensamento. A minha hipótese é que, e eu não esqueci de falar isso aqui no começo, tem essa palavra em inglês, que não tem uma tradução muito boa em português, mas em inglês é tinkering, que é pensar com as mãos. E esse pensar com as mãos, que tem a ver com o poema ali do Confúcio, que o Padilha indicou para a gente colocar, né, o que eu faço, eu lembro, a hora que você está construindo algo fisicamente, se você parar para fazer outra coisa, nem que seja tirar uma foto, escrever, fazer um áudio, você parou de pensar. Essa é a minha hipótese. Eu não sei se é verdadeira, não li sobre isso, mas eu acho que é por isso que a documentação é tão pobre. Assim. E é uma pena, porque assim, 100% das coisas que eu já fiz na minha vida nessa área foram olhando a documentação que alguém deixou. Não foi nada, muito pouca coisa, assim, foi criado em cima de coisas que alguém muito generosamente documentou. E quando a gente vê uma documentação bem feita assim, nessa área de do it yourself, você fala assim, nossa, vou agradecer esse fulano eternamente, mas a gente não faz, é muito difícil. Mas a minha hipótese é essa. Não sei se... só uma coisa que eu acho que, não sei quantos daqui são educadores, mas uma experiência que eu posso compartilhar, que deu um pouco certo. Quando você faz essas coisas, geralmente você está em grupo. Nesse grupo, tem um que gosta muito, os outros 4, 5 não estão muito ali, porque está fazendo a disciplina ali, a aula de maker e tal. Pega, fulano, você é o fotógrafo, fulana, você é a escritora, fulano, sei lá, dá uma outra tarefa para as crianças ou para as pessoas que estão envolvidas ali, que seja a documentação, que é tão importante quanto. A gente fez isso e, de uma certa forma, deu certo. Muito legal. E aí eu estou querendo já conectar a última pergunta. Vamos começar aqui pelo Edu. Uma das grandes referências internacionais que a gente tem desses movimentos é o MIT Media Lab. E lá eles se destacaram muito porque eles trouxeram no MIT a proposta de trazer pessoas de diferentes contextos para um meio que elas não estavam habitualmente confortáveis de acessar. Então, um laboratório de engenharia, um laboratório de biologia, um laboratório de cientista, resolveram colocar artistas, designers, arquitetos. E aí,
esse cruzamento de áreas possibilitou que o MIT, essas diversas áreas permitiram que o MIT trouxesse coisas diferentes no desenvolvimento dos produtos, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como essa diversidade de diferentes backgrounds das pessoas acessando esses espaços criativos, eles ajudam não só para a criação, mas também para o desenvolvimento de novas habilidades, tanto de quem está chegando, como daqueles que já estavam nesses espaços. Vamos lá. Só como lembrança assim, que me ocorreu agora, a gente está usando a expressão futucar para Tinqueirinha. Bom, travou completamente. A diversidade de áreas, A gente então, tem artistas. isso, perfeito. No espaço acadêmico, a gente tem um grupo um pouco mais homogêneo de pessoas com backgrounds um pouco mais comuns, né? Elas sempre gostaram de matemática ou de química para chegarem na química, engenharia, farmácia, que é o nosso público. Mas as pessoas sempre têm backgrounds muito variados. Então, tem pessoas que já soldavam em casa porque o pai gostava de reparar equipamentos, coisas assim, já tem essa habilidade. Outras pessoas têm um fascínio por coisas biológicas, mesmo assim estão lá na química com aquelas nossas substâncias menos vivas, né? E é fundamental ter essa diversidade de experiências, porque tem uma troca muito grande, tem diferentes abordagens para fazer as coisas, tem diferentes maneiras de explorar o que existe ali. No nosso caso, a diversidade, às vezes, de conhecimento, de práticas, vem muito da pessoa ter participado de outros laboratórios diferentes. Então, uma coisa interessante nessa disciplina de criação de equipamentos, que não tem pré-requisito, é que eu tenho alunos do 2º período até alunos do 10º período, né? E 10º período significa pouco mais do que 10 realmente cursados. E essas pessoas têm experiências muito diferentes em diferentes espaços da universidade e a gente tem uma troca muito grande ali. Então, funciona muito bem, melhora a comunicação, melhora a integração entre as pessoas, tem funcionado muito bem assim. Mas é um espaço menos variado do que imagino que você estava perguntando. Eu sinto que cada vez mais, acho que, como o professor falou, o mundo acadêmico, a tendência é a gente ainda estar geralmente operando com uma homogeneidade em termos de domínio do conhecimento, mas você traz, por exemplo, o exemplo do MIT, né? Uma das iniciativas que eles têm lá dentro do Media Lab, que acaba sendo uma referência, né? Até para o próprio movimento Maker e do Faça Você Mesmo, foi quando eles, não sei se você ia falar depois, eles geraram um curso que se chama How to Grow Almost Anything, como crescer quase qualquer coisa, que, na verdade, é inspirado numa versão anterior, que era o How to Make Almost Anything, então, como fazer quase qualquer coisa. E aí eles fazem a versão bio disso, né? Então, vamos pegar as pessoas e ensinar como que, teoricamente, elas conseguem cultivar ou crescer quase qualquer coisa. Eu quero crescer um micro-organismo que produz um pigmento ou um biocombustível, enfim. E se a gente pensar que isso tudo está dentro de um departamento que ele se chama Media Lab, que surgiu com meio que o slogan do tipo, se você é um pesquisador e você não se encaixa só dentro de um departamento tradicional, é aqui que você tem que estar. E aí, se você pensa que eles estão... Isso é uma disciplina, inclusive, esse curso, Como Crescer Quase Qualquer Coisa, eles transformaram uma disciplina da pós-graduação. No ano que eu participei, por exemplo, tinha pessoas de quase todos os cursos. Então, tinha gente da arquitetura, tinha gente do design, tinha gente da engenharia, tinha gente das biológicas, tinha gente da justiça social, das ciências sociais, da antropologia. E aí você fala, por que tem uma pessoa da antropologia querendo aprender como cultivar o seu micro-organismo? Por que tem uma pessoa de justiça social que está lá nas ciências sociais estudando o impacto de tecnologias em justiça social? Eu gosto muito da metáfora dos filtros, né? A gente, geralmente, ainda mais quem faz esse percurso educacional, a gente vai ganhando um monte de filtros, e aí a tendência é se especializar e passar a olhar o mundo através daqueles filtros. Então, o Edu provavelmente tem uma visão muito diferente desse recinto, porque ele é arquiteto, do que a visão que eu tenho, não sendo arquiteto, sobre esse espaço que a gente está. Então, sobre um mesmo fenômeno, a gente sempre vai ter tantas interpretações quanto a gente tiver observadores. Eu acho que, começando daí, a diversidade ela já é um ganho de base, né? Porque se você tem pessoas diferentes com
vindo de lugares ou campos do conhecimento diferentes, elas estão olhando o mesmo fenômeno com lentes, às vezes bem pouca coisa, mas diferentes entre si. E aí eu acho que você consegue abordar aquilo com muito mais ângulos, né? Nossa, tem tanta coisa que me passou aqui pela cabeça, porque justamente a gente está falando aqui de diferentes trajetórias, diferentes perspectivas, e a gente acaba sendo meio, apesar de ter todos esses filtros, né, somos aqui doutores, cientistas, etc., mas eu me considero muito generalista nesse sentido, porque justamente essa, aí é uma coisa pessoal, mas essa riqueza de perspectivas, de você poder olhar e saber um pouquinho de tudo, me encanta muito mais do que ser uma pessoa muito especialista num assunto só. Mas eu acho que o que conecta com a questão aqui, eu posso falar um pouquinho aí sim da experiência que eu tive logo depois. Na verdade, minha experiência com os Fab Labs não começou com o Garage em 2013, começou em 2012, no laboratório da Gabriela Celani, que você trouxe aqui e lembrou dela, que é uma pessoa incrível. E o professor Paulo Fonseca, que foi o meu orientador na USP, que foi quem trouxe efetivamente o primeiro Fab Lab da rede mundial, pertencente à rede mundial do MIT, para o Brasil, que foi o Fab Lab São Paulo, que estava dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E aí eu, enfim, me envolvi lá com essa história nesse princípio. E aí era interessante porque, apesar de você estar num meio acadêmico que, em tese, tem uma certa homogeneidade, assim, em termos antropológicos, digamos assim, lá no Fab Lab da FAO, você tinha gente da ECA, do teatro, da Poli, que ainda não tinha o laboratório dela, que estava fazendo as coisas que a gente estava fazendo lá. A gente fazia muita coisa com o IME, Instituto de Matemática. Enfim, acabava sendo um polo que atraía pessoas que, de fato, não tinham outro lugar para estar. E depois isso eu vi pessoalmente no Garagem, aqui no Olab, a gente sabe, né? Tipo, é um para-raio de gente estranha, né? No bom sentido, assim, gente diferente, gente com outras perspectivas, que você tem um cara que sabe soldar, e o outro sabe eletrônica, o outro sabe programação, e as pessoas estão ávidas. Eu nunca vi alguém negar informação nesses ambientes de compartilhamento de saber, assim, como um laboratório desse aqui, um Fab Lab. Você está lá, porque se você chegar para um cara e perguntar, como é que você faz isso, como o cara para o que está fazendo, vai te explicar, ou seja, é uma coisa, não tem documentação, mas tem muita generosidade nesse sentido. E essa diversidade é meio que natural, assim. O fato de você poder fazer quase qualquer coisa, que é o nome feliz aí dessa disciplina que gerou esse movimento todo, que hoje eu nem sei, mas deve estar perto dos 2.000 laboratórios, alguma coisa assim, se não tiver mais, né? Eu acho que já gera essa diversidade por natureza, assim, acho que esse é um dos segredos. Muito legal. E eu acho que isso também abre esse conceito de que se a gente está abrindo a porta para todo mundo, qual é a linguagem comum a todos, né? Então, por isso, essa sempre preocupação de que, se eu não entendo programação, como que eu vou ensinar uma pessoa que nunca teve contato com programação a programar e a construir e resolver o problema que ela tem ali na frente? Então, acho que isso é um desafio muito desses espaços, e é muito por isso que a gente fala sempre de nivelar tanto a linguagem como a documentação e a forma de ensinar, né? Bom, então, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de perguntar se vocês querem fazer um último comentário. Tem alguma última Não, é só uma coisa que me veio, talvez uma digressão ou não. Eu acho muito engraçado que a gente eu fico pensando historicamente, né? A gente está falando, faça você mesmo. Aí surge nos Estados Unidos um movimento que se chama do it yourself. Aí surge a palavra maker. Aí a gente fala sobre isso. E a gente está aqui hoje. Aí quando eu paro para pensar, eu falo, gente, mas na história da ciência, as pessoas passaram mais tempo fazendo aquilo que elas... A gente está falando muito das ciências naturais, né, querendo ou não, mas na história da ciência, as pessoas passaram mais tempo construindo as próprias ferramentas do que o contrário. Então é muito louco você pensar, gente, Copérnico e Galileu não dependiam de uma empresa chamada Zeiss para fazer a lente do telescópio que eles usaram para descobrir tudo que eles descobriram, sabe? Eles faziam a própria lente, eles faziam a própria luneta, eles faziam o próprio telescópio. Mas o conhecimento foi se especializando de tal modo que... E eu acho que tem essa herança muito grande filosófica também, de uma vida contemplativa versus uma vida do fazer manual. E aí o contemplativo e o intelectual
vira superior ao que é fazer manual. E aí, na Idade Média, a mesma coisa. Você tem aqueles que oram e contemplam e aqueles que trabalham na lavoura, que são inferiores. E aí, no Renascimento, até tem aqueles que voltam ali para o manual, mas você ainda tem o racionalismo versus o empirismo. Então, o pensar e o fazer. E aí, eu sinto que agora a gente está tentando voltar, sabe? Não, é bom fazer as coisas. E aí, a gente está tendo que voltar. Mas isso é mais uma reflexão filosófica em cima disso tudo. Parece que se desconectou tanto, né? O contemplar e o pensar foram considerados superiores, pelo menos no mundo ocidental. E aí agora a gente tenta voltar, e é quase como se tivesse que reaprender, muitas vezes, a usar o próprio corpo e colocar o corpo em contato com o fazer, né? Posso emendar uma coisa? Os professores querem? Não, só é que você falou um negócio que a base teórica da minha tese é meio que... Vixe, agora... Desculpa aí. Abriu um portal. Não ter falado besteira. Não vou. Não. Você falou exatamente certinho e eu não vou me alongar. Mas é justamente isso. Assim, você tinha na Idade Média as artes nobres, né? E as artes mecânicas. Inclusive, assim, engraçado que a arquitetura era uma arte menor, era uma arte mecânica. Tudo que mexia que você fazia ali com a mão era considerado inferior, né? Justamente por isso. E é interessante, assim, e aí tem todo um processo de intelectualização, no caso da arquitetura, por exemplo, que você vai passar o arquiteto, se na Idade Média e no Renascença ele era o cara que fazia na obra, não tinha, com o desenvolvimento do papel e da perspectiva e tudo mais, ele passou a ser o cara que pensa, não mais executa. Então esse distanciamento tem 500 anos, né? E a hora que a gente chega no digital, e na fabricação digital, a teoria é que o digital nos conecta de volta ao fazer. Então, eu, como arquiteto, e a minha tese é sobre isso, tinha que saber muito mais sobre a materialidade das coisas e dos fazeres, de como que aquilo é feito, qual que é o material que é feito, como que o robô faz aquilo, que espessura que ele faz, assim como um mestre carpinteiro da Renascença, sabe? Então, é interessante como o digital, ao invés de separar ainda mais, a fabricação digital ela conecta o pensar e o fazer. É isso. Mas tem um outro aspecto também, que a fabricação digital tornou as coisas baratas e acessíveis. Eu gostaria de ter o patrocínio do Galileu, né, uma família Sforza ou alguém assim, né? Enfim, mecenas, só para ficar construindo as coisas, isso. Bancado e financiado por alguém. Porque manter um laboratório de marcenaria, um espaço de marcenaria, eu chamo de laboratório por hábito, mas um espaço de marcenaria é caro, serras, parafusos de 1000 tipos diferentes e chaves, e cada vez é uma nova, isso é caro, né? Já a fabricação digital, a programação, um pouco da eletrônica, são hobbies muito mais baratos também. E esse é um aspecto interessante que só faltou botar essa palavra hobby aqui em algum momento, eu esqueci dela, porque fabricar as coisas, ou fazer o do-it-yourself não é necessariamente só algo que tenha uma utilidade, né? Então, assim, eu faço estufa, microscópio, aquecedor, coisas assim, aparelhos de medida, mas uma pintura, um belo quadro, desenhar alguma coisa, enfim, tem uma variedade de outros aspectos que são super relevantes para a cultura humana, para o desenvolvimento, para o prazer pessoal próprio de ter feito com as mãos. Acho que vocês falaram muito bem da questão da conexão da mente, corpo e matéria. Acho que esse é um ponto fundamental e que a gente já chamou isso em algum momento de hobby e meio que está esquecendo. Agora, o hobby tem que também ser produtivo, tem que ser um software, tem que funcionar. Gente, o que a gente aprende com a falha, né, é fundamental, talvez muito mais do que com o sucesso. Então, era isso que eu queria adicionar. Muito obrigado a todos.